Olá, gente! 1º de janeiro de 2024, um feliz ano novo para todos vocês. E a gente está aqui de novo para rememorarmos o fato de que uma mulher inocente, uma mãe inocente que acordou com o seu filho morto, foi avisada disso e naquela hora ela não sabia que se tratava disso, ela foi sabendo aos poucos. Na verdade, ela foi sabendo aos poucos várias coisas, né? É a professora Monique. Ela foi sabendo que o filho dela estava morto, e aí depois os laudos começam a mostrar, e começam a mostrar isso de maneira muito controvertida, porque enquanto a professora Monique estava cuidando do enterro do filho dela, o pai do menino estava com um amigo pessoal, o Sigmar, lá na Polícia Civil, fazendo se sabe-se lá o quê, sejamos bem verdadeiros. De qualquer maneira, enquanto a professora Monique não sabia nem que seu filho tinha sido assassinado e nem que o mais provável assassino era o seu então companheiro, o ex-vereador Jairo, o que a defesa na época fazia? Escondia da professora Monique aquilo que estava chegando na mídia e fazia a Monique gravar programas de mãos dadas com o Jairo, andando com ele para cima e para baixo, só que ela não sabia o que se estava sendo noticiado acerca dele. Até que alguém da família dela falou: olha, Monique, está aparecendo sobre isso e isso em relação ao Jairo. A professora vai e tenta comunicar com o investigador, eu não me lembro o nome que ela menciona lá no depoimento dela, e para surpresa dela, de repente o Jairo chega, parece que ele já tinha um link lá com a delegacia, e ela só vai entender exatamente tudo o que estava acontecendo, porque dali para frente ela vai sendo presa com ele como se ela fosse cúmplice, né, do Jairo. Então, quando ela está presa, é que ela entende plenamente o que estava acontecendo e ainda fica sabendo que o Jairo tinha aprontado contra outras crianças. Esses são os fatos e isso tudo está nos autos. Está nos autos porque, inclusive, ela diz isso no depoimento dela, né? Ela conta essas questões no depoimento dela. O problema é que, o que eu tenho dito, é que a professora Monique, na verdade, ela tem dois algozes. O primeiro foi o que tirou a vida do filho dela e o segundo é que, mesmo a conhecendo, mesmo sabendo a mulher que ela é, vem desde o ano de 2021 com mentiras descaradas, desonestas, de maneira que a gente precisa fazer essa conclusão cirúrgica que nos dói às vezes. Você entender que um pai que perdeu o filho é também o algoz da mãe desse menino, não é? E é isso que as pessoas têm dificuldade de entender, ligadas à própria moral que a gente se encontra, essa moral brasileira e, por que não dizer, essa moral carioca, fluminense, que pensa assim: olha, ele perdeu o filho, então ele é vítima. Aí todo mundo desumaniza a professora Monique, porque ela também é vítima. E nesse sentido, o pai do filho dela se coloca como algoz dela. Eu sei que há pessoas, tanto da família dela quanto da defesa, que entendem que a gente não deveria ficar apontando as questões do lineal, mas, gente, está acontecendo uma grande injustiça jurídica neste país. É que o Poder Judiciário do Rio de Janeiro, o Ministério Público, Tribunal de Justiça, a juíza agiu muito corretamente, ela investigou tudo, ela leu todos os autos, ouviu todas as coisas e chegou à conclusão de que a professora Monique é sim a mãe atenciosa de que tantas testemunhas iriam falar. Aí a gente fica aquelas formulações prontas, né? Ah, mas se ela era mãe atenciosa, por que ela perdeu o filho dela? Porque mães atenciosas podem perder filhos para um companheiro falsário, para um ex-marido que ganhou do Poder Judiciário o poder de ficar mentindo contra a ex-esposa, praticando violências, todas as violações apontadas na Lei Maria da Penha, o seu Leniel está praticando contra a professora Monique. Então eu sei que tem gente que já para de assistir na hora que eu falo aqui. Mas se você é da verdade, ouça todos os lados, não é isso que as pessoas falam? Não é isso que o próprio Leniel gostaria que acontecesse? Que todos os lados fossem ouvidos? Então ouça este lado da minha análise. O senhor Leniel, pai do menino Henri, é também um algoz da professora Monique. O primeiro algoz está preso, será julgado. O segundo algoz está aqui fora difamando a ex-mulher diuturnamente, 24 horas por dia, de podcast em podcast, de igreja em igreja, de associação em associação, para não falar das outras coisas que ele está fazendo. Mas eu gostaria de mostrar algumas coisas para você aqui. Não sei se vai ser possível a gente ver no vídeo, mas
o que nós temos aqui? Mais alguns conteúdos da entrevista que a Glória Pérez concedeu ao BastaCast, né? Que é o podcast que ele fez usando a imagem do filho. Claro que o podcast começou no final do ano passado, mas o senhor Leniel vai mostrando as suas intenções desde o começo. Ah, por que você fala do Leniel? Porque o primeiro algoz está preso e está sendo devidamente julgado. O segundo algoz nem investigado será. E isso tinha de ser uma questão social, isso tinha de ser uma luta das mulheres, tentar dizer ao Poder Judiciário, gente, está acontecendo uma coisa aí. Mas ele conseguiu engalobar todo mundo. Você vai ver, pelas palavras dele, como que ele comete o crime de ser o algoz da sua ex-esposa com difamações, com mentiras sórdidas e tudo isso imantado de justiça e de coitadismo. Preste atenção. E eu não entendia disso. Outro dia eu fui num podcast com a doutora Bia, incrível, e para mim ela me dá aula sempre porque ela me ensina. Eu não entendi o que era psicopatia. Não entendi o que um psicopata pode fazer, narcisismo, manipulação. E aí, nesse caminho, quando a Bia me mostra em relação a isso, eu começo a ver, nossa, Monique, Jairo, a Paula e o Guilherme. E eu digo, o Guilherme é terrível, muito mal, perverso. A Paula Tomás é pior, porque ela... Tenho certeza. Porque eles... É verdade. Viram quem era aquele... a possibilidade. Monique e Jairo. Monique descobriu quem era Jairo ali. Hoje a gente está no processo, a gente consegue ver. Monique viu que o Jairo era um perverso, com prazer e agressão de criança. Pega aquilo ali para benefício próprio e faz com que ele faça o que ele tinha que fazer, o que ele queria, o que ela queria que fizesse. Entendeu? E aí, Glória, desculpa tocar nessa... Vocês viram o nível de perversidade do homem? Ele comete várias coisas aí. Primeiro, ele sabe da inocência da ex-esposa. Ele sabe como a ex-esposa era mãe maravilhosa e mãe solitária, porque enquanto ele era o pai do menino, o menino estava vivo, ele não dava essa assistência que a família precisava, não. Aí ele começa a acusar as esposas de coisas sórdidas e aí a Glória Pérez caindo nisso tudo. Glória Pérez, Dira Paz, um monte de gente famosa que, ao invés de pensar assim, peraí gente, vamos lá, nós estamos num país que é misógino, que a estrutura é misógina. Então, eu não preciso desconfiar de todo mundo, mas eu preciso entender de onde este homem também está falando. Esse é o exercício que a gente precisa fazer, Brasil. Porque a professora Monique, ela é um exemplo disso, mas muitas mulheres já perderam a própria vida com essa questão do judiciário deixar um homem ex-marido praticar todas as violações constadas na Lei Maria da Penha, que é o que o senhor Leniel está fazendo aqui. Nesse trechinho, por exemplo, ele diz aí pelo menos duas coisas graves. Primeiro, ele vem com coitadismo. Ele equipara a professora Monique à questão do Guilherme de Pádua e a ex-esposa dele, né, que também estava junto no assassinato da Daniela Pérez, sendo que ele sabe que a Monique não era assim. Ele criminaliza a feminilidade e as insatisfações de esposa da professora Monique, porque as mulheres são muito dignas e elas têm necessidades e elas registram isso, elas demonstram preocupação e elas querem que as coisas possam render, querem comprar coisas, dizem isso para os seus maridos. Aí o Leniel pega isso tudo que é comum no relacionamento para falar que ela era sórdida, que ela era gananciosa. E aí ele começa a vir com esse machismo de dizer que, assim como para ele a Paula, a ex-esposa do Guilherme de Pádua, tinha mais culpa do que o Guilherme de Pádua, ele vai dizer que a professora Monique tinha muito mais culpa do que Jairo, tem muito mais culpa do que Jairo, e que ela tinha um interesse em fazer isso e usou o Jairo para fazer isso. Olha que acusação absurda. Ninguém vai olhar isso e vai fazer nada contra isso não, gente. Vão ficar criticando a gente aqui o que a gente está apontando? Seja como for, a gente vai apontar. Se isso não servir para fazer a população ver que a Monique é inocente, isso vai servir para algum outro momento. Mesmo que essa mulher morra no meio desse processo, o Poder Judiciário vai pagar muito caro por estar deixando um homem fazer isso e ninguém recorrer contra, não é? Então, ele coloca a professora de maneira como se ela fosse uma criminosa sórdida, como se ela tivesse programado a morte do filho. Isso tudo são coisas que ele tira da cabeça dele. E aí a gente não pode vir aqui e mostrar algumas outras coisas para vocês, por exemplo,
que em meio às tristezas do filho dele, que ele sabia das coisas e não notificava as autoridades. Ele falou com a mãe, mas não é para falar com mãe nem para falar com ninguém, é para notificar as autoridades, é o que diz a lei. Segundo, quando ele fala aquela história do abraço apertado, que ele alega que o Henri contou para ele, era no mesmo período que ele falava pro Henri que a bunda da mamãe só pertencia ao Henri e ao papai, coisa bem pornográfica para falar pro próprio filho, né? Terceiro, ele sabe da inocência da professora Monique e vem a público, porque no começo ele falava que ela era uma boa mãe, porque mãe é mãe, lá, e depois ele começa a mudar isso. E ao mesmo tempo ele começa a ascender politicamente em relação a isso, enfim, coisas que a gente tem falado para vocês constantemente. Vejamos mais coisas aqui. Então ele coloca a professora Monique como mais assassina, mais cruel, mais perversa do que o senhor Jairo. Ele vai mostrar por que ele pensa assim. Mas e olha quando só. eu lembro da história, e depois de tudo que a gente ouviu e tudo mais ali, até do processo, quem ficou ali tentando, fazendo toda... Paula Tomás, não é isso? Para que aquele algoz, aquela pessoa fizesse toda aquela barbaridade. Então, assim, e por isso que a gente tem brigado tanto, porque assim, não pode... Tive com a Ana Carolina aqui, né? A Carolina também me ajuda muito, viveu, o processo dela já está julgado. E assim, a gente começou ali em Riborel numa conversa que eu tive com a Ana Carolina. Puxa, os dois nunca falaram do que aconteceu, né? O Stardone. E o pai teve 5 anos a mais de pena do que a madrasta. Puxa, se eles nunca falaram o que aconteceu, pelo menos a pena tem que ser igual. É o vínculo, não é? É o vínculo. É o vínculo. E isso não aconteceu. Viram aí? Ele cai no coitadismo de macho e começa a lutar pelos machos. Ele quer porque quer que a mulher na situação tenha culpa. É interessante que a própria Ana Carolina Oliveira, que é a mãe da Isabela Nardoni, ela mesmo diz que as relações da filha dela com a esposa do pai eram ótimas relações, que elas confiavam. Então, primeira coisa, a Ana Carolina diz isso expressamente nas entrevistas que ela concede, que ela nem quis saber do que tinha lá no processo. Então, ela não quis saber e agora se acha no direito de ficar fazendo acusações daquilo que ela não quis saber. A minha mãe acompanhava. As percepções de uma pessoa são tão diferentes das minhas percepções teóricas, metodológicas, né? E aí o Leniel, no caso, ele faz o contrário, né? Que ele não quer saber do processo. Ele estuda todo o processo e impede a Monique de falar. Desde o começo, ele deu um jeito de silenciar a Monique. Aliás, a Monique agora está presa porque ela estava começando a mostrar o outro lado desse homem. Ele ficou desesperado, foi lá no Ministério Público. Aliás, acho que ele tem mais poderes do que esse Ministério Público, né? Foi lá e conseguiu prender essa mulher com o objetivo de calá-la. Porque se a professora Monique estivesse falando, se a população entendesse o que a professora Monique estava falando, e olha, a gente julga, nós apoiadores dela, nós julgamos que ela ainda estava sendo muito discreta no falar, mas já tinha gente achando ruim. A estratégia era acusá-la de blogueira, e ela só estava começando a dizer o que estava acontecendo, né? Ela foi instruída lá, talvez pela defesa, a ser gente boa com o ex-marido no depoimento, mas ela foi logo vendo o que esse ex-marido estava aprontando e ela começou a trazer isso a público. Aí eles foram lá e segura essa mulher, porque senão vai atrapalhar os projetos eleitoreiros do homem. Mas ele vem com esse papo, esse excesso de dó de homem. Olha só para você ver, ele vai continuar. Hoje, através da lei em Riborel, qualquer pessoa que esteja naquele laço ali familiar, elas vão ter a mesma pena. Não precisa ser mãe ou pai, pode ser padrasto, madrasta, tio, avô, tem que se tiver no laço. Então, assim, eu digo, Glória, que nós aprovamos o óbvio. Sim. Não é isso? Com certeza. Crime hediondo, assassinato, já era para ser hediondo há muito tempo, desde a criação da lei. É incrível, né? Não existe nada mais hediondo do que um assassinato. É uma coisa que ele faz aí, se aproveitando um pouco da ingenuidade da Glória Pérez, a entrevistada. Ele se coloca como homem, isso é uma estratégia política, eleitoral, né? Ele se coloca como um homem que veio resgatar toda essa situação, porque é a partir dele que a lei Riborel veio, que a vida das crianças está sendo salva. Nem está sendo salva, né? Vocês estão vendo aí, lá na página Mulheres Unidas do Brasil,
como é que elas estão publicando lá, que tem uma psicóloga do sistema judiciário, me parece que é o Fluminense mesmo, que essa psicóloga, ela invalida tudo aquilo que as crianças dizem no depoimento delas e entrega essa criança ao pai abusador. E cadê a lei Riborel agindo em favor dessas crianças, por exemplo, senhor Leniel? Isso tudo é um discursismo político e a gente precisa ter percepção para não cair nisso, porque eu reconheço a dor dele e sei que ele perdeu um filho, mas o que todos nós precisamos entender para a gente não cair no truque é que a professora Monique também perdeu o filho dela, e aí, além dela estar não podendo ter o luto dela, está sendo acusada, presa, silenciada, e todo mundo com dó só da parte masculina desse processo, e ele com dó dos homens do mundo inteiro, tadinho. E Glória, eu te agradeço por estar aqui, justamente porque a gente pode falar isso com propriedade. Você de 92 para cá, né? Não estou falando de 30 anos, não é isso? 30 anos. 30 anos de luta, 31 anos agora fazendo. O seu amigo está indo para 2 anos e 9 meses, agora estou indo para 3 anos. E a nossa luta se soma, a nossa luta se potencializa, porque 30 anos depois... Continua sendo preciso lutar e muito. Muito, não é isso? Você não importa. E aí, é claro, eles vão falar aí da questão do direito da vítima, vão falar da questão de que os criminosos acabam sendo favorecidos. Só tem um problema aí, na verdade, 2 problemas. Primeiro, a professora Monique não é criminosa, então realmente ela precisa desse direito da vítima. Segundo, ela é vítima. Então, o que o Leniel faz? Ele inverte o processo, ele coloca a professora Monique como mais criminosa do que o próprio Jairo e ainda a trata como se ela não fosse nenhuma pessoa, coloca como perversa, psicopata. Ele sai falando aí, filosofando coisas que ele não entende, que ele aprendeu lá com a Ana Beatriz Barbosa, né? É importante a gente entender sobre essa questão aí da luta pelo direito das vítimas, que as coisas não são lineares assim não, senhor Leniel e senhora Glória Pérez. Olha só, há pessoas que a gente pensa que são vítimas, elas podem até ser vítimas de um fato específico, mas de repente elas são algozes em muitas outras coisas, que é o que está se configurando aí em relação ao pai do menino Henri, né? Segundo, há pessoas que a gente pensa que são criminosas, mas elas são uma das vítimas, que é o que acontece com a professora Monique. Então, esse discurso de o direito da vítima, e fazem isso criminalizando a professora Monique, vocês é que estão cometendo um crime. Essas coisas no Brasil são muito complexas para a gente dizer assim, essa é vítima, essa é criminosa. Olha, a professora Monique no começo até pareceu-se criminosa porque nem ela sabia o que tinha acontecido e foi caindo nas estratégias midiáticas dos advogados do caso, que fizeram com que ela andasse com o Jairinho ao mesmo tempo em que ela não sabia quem era o senhor Jairo. Jairinho não. Tem nada de nome carinhoso aqui não. Aprendi isso com a minha querida amiga jovem Amanda. Então, o senhor Jairo, ele era protegido pelos seus advogados, que a Monique pensava que eram advogados dela também. Até que quando ela foi começando a perceber, ou seja, ela também é vítima. Ela foi vítima do senhor Jairo, ela foi vítima dos primeiros advogados do caso, ela está sendo vítima agora do senhor Leniel, como ela também foi vítima da babá que se omitiu ao dizer para a patroa que nela confiava o que estava acontecendo com o filho dela de maneira clara, nítida. Fora isso, ela agiu como ela agia lá na escola dela, onde ela era diretora, de não conseguir perceber os sinais externos e não ter muitos critérios técnicos nem para denunciar. É o que todo mundo compreende acerca do Leniel, mas todo mundo prefere não compreender acerca da professora Monique. Mas ela é inocente e ela é vítima. Então, vamos falar de direito da vítima? Vamos falar do direito da vítima Monique Medeiros, presa de forma injusta. Iludiram lá o ministro do STF, Gilmar Mendes, naquilo em que o STJ já tinha visto muitos erros ali, né? Enfim, é uma luta que a gente não sabe como é que a gente vai conseguir convencer as autoridades, mas enquanto a gente não convence as autoridades, a verdade será dita até quando eu puder, até onde eu puder. Então, gente, é tempo da gente refletir, que este 1º de janeiro de 2024 a gente possa repensar essas questões, porque tem um homem aí que, verdade, ele perdeu o filho dele. Mas a partir disso, ele começa a desumanizar a ex-esposa,
Ele começa a cooptar pessoas que têm um coração sensível, que tiveram perdas reais, e ele passa a fazer associações falsas. Porque a professora Monique, ela é vítima, ela não é tão assassina quanto o Guilherme de Pádua e a Paula Tomás, não. Ela nem é assassina, ela era a mulher que mais lutou pela vida do seu filho, talvez junto com a sua mãe, Dona Rosângela. Duas pessoas contra quem Leniel sai por aí difamando, fazendo difamações contra essas duas pessoas. Então, gente, feliz ano novo para vocês. É também desejar que a gente perceba as coisas com justiça, com coerência, não caindo nesses truques desses homens que sempre foram mal resolvidos, né? E é fácil você comprovar isso, é só você ver como é que Leniel ele inverte todo o processo. Mas é isso, por hoje a gente para aqui e depois a gente continua mais sobre essas entrevistas na medida que as coisas forem aparecendo. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.